Valendo, boa noite! Prazer estar aqui com vocês. Mais um episódio de Hop Talks. Minha convidada de hoje, já de cadeira cativa aqui, porque a gente já gravou alguns episódios. Em breve a gente vai liberar e vai estar no ar para vocês. E hoje a gente está continuando um assunto que a gente começou, de um artigo que a gente já fez uma análise crítica. E agora a gente vem com outro artigo, vocês vão poder acompanhar tudo no YouTube, que vai estar tudo liberado para vocês lá. Então hoje eu estou aqui com a Marcela. Marcela é parceira, dentista, doutora em biotecnologia pela UFES, e a gente está aqui disposta a fazer análise crítica dos trabalhos científicos. Então, harmonização com responsabilidade, com evidência. E hoje a gente vai falar de um trabalho super interessante, né, Marcela? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Mais um encontro nosso. Adoro os nossos encontros. E dessa vez a gente vai falar de coisa boa. Coisa boa. Porque da outra vez a gente passou um pouquinho de sufoco, né? Aflição para discutir aquele outro artigo. Então, para a gente não sair de chata, né? A gente vai trazer agora um artigo mais legal. Que nem tudo é refutável, assim, né? Nem tudo é descartável ali aquele mundo de artigos que chega pra gente. Então, como a gente discutiu exatamente um artigo que levantava uma ligação direta entre eventos tardios com marcas específicas de preenchedor, a gente resolveu trazer um agora para trazer outra luz sobre esse mesmo assunto. Talvez uma luz um pouco mais séria, mais clara, mais... Não sei, acho que eu posso falar mais honesta? Pode. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Pode tudo. Talvez uma luz um pouco mais honesta sobre o tema, né? E é esse artigo aqui, de 2021. Eu acho que a gente consegue colocar, acho que vocês estão conseguindo ver um pouquinho acho que é no seu celular que a gente consegue mostrar a tela da aparecendo TV. na tela? É. O seu tá mostrando? No YouTube tá mostrando o artigo, tá? E aí ficou bom? Ficou bom? Dá para poder ver tá também um pouquinho do que tá aparecendo na TV aqui. Depois a gente disponibiliza o link também para quem quiser acompanhar o artigo. O link já tá aí também, ó. Quem quiser assistir diretamente lá no YouTube, vocês conseguem visualizar aqui os slides que a gente organizou aí para poder falar sobre o artigo científico para vocês. Então vamos destrinchar esse artigo? Vamos? Bora lá. Esse artigo, ele traz para gente uma avaliação de 2.139 pacientes. E quem acompanhou o nosso outro podcast viu que uma coisa que a gente levantou lá é que o outro artigo ele tinha uma lacuna sobre quem era o aplicador, quem era o profissional envolvido. Então, quando a gente tem essa lacuna de quem é que fez o procedimento, a gente tem um viés ali bem importante. E aí esse artigo ele pega um único profissional. Operador. E que aí, já é algo bem considerável quando a gente fala de método. Técnica para relacionada a eventos adversos. Eventos diversos. A gente sabe que um dos fatores determinantes para a ocorrência de evento adverso é a técnica, é o operador. E aí esse artigo ele traz também para a gente na metodologia o método detalhado de como ele fazia essas aplicações. Principalmente, aí, vai ter aí para nós? Então, vamos ler devagarzinho, ó. Uma revisão retrospectiva, né? Sim. Com 2.139 pacientes, foram utilizadas 4.348 seringas de ácido hialurônico. Certo. Tecnologia Vicross, então foram aplicados ácido hialurônico Voluma, Volift e Volbella, que é 20L, 17.5 e 15L. Todos os pacientes foram fotografados sem maquiagem inicialmente e a asepsia de pele com clorexidina 4%. Vai lá, Marcela. As injeções foram realizadas em vários planos, dependendo da necessidade do tipo de produto. Os pacientes receberam instrução de cuidados pós-operatórios e foram definidos como nódulos tardios que desenvolveram após 4 semanas após a injeção de ácido hialurônico. Que está dentro das características aí de nódulos tardios, que a gente pode considerar um nódulo tardio tanto pelo seu tempo de desenvolvimento ou pela sua gravidade.
E aí, então assim, eles colocam aqui em cima, ó, bem claro que é uma clínica específica. E aí, no artigo, coloca pra gente que é um operador específico. E aí, ele detalha, que tem aí, ó, a clorexidina a 4%, ele detalha passo a passo como que ele fazia a asepsia de pele de todos os pacientes, de todos os cuidados que ele tinha relacionado à biossegurança e ao manejo daquele paciente, o que pode sim ter determinado o resultado final, o desfecho que ele tem em relação aos eventos adversos. Então, foi realizado um protocolo muito bem estabelecido, né? E detalhado no artigo. Descrito no artigo de todo o tratamento, Sim. né? E esses pacientes, eles foram acompanhados e eles foram... o que eles tomam de dado foram do acompanhamento desses pacientes e eles já tinham um acompanhamento de retorno programado e caso acontecia algum evento adverso, eles já retornavam à clínica também pela presença daquele evento adverso. Então, eles tinham tudo isso muito bem notificado e acompanhado. Tanto é que eles acompanham, inclusive, esses nódulos até o desfecho final. Uhum. E eles vão relatar isso durante todo o artigo. Do trabalho. Ao longo de todo o trabalho. E aí, para nossa surpresa, né, ou não, né, para ser bem sincera, não, o resultado que ele traz para gente é que, ao contrário do que os outros artigos ficam paulatinamente batendo, a linha Vicross não traz uma maior incidência de nódulos tardios. Ele encontrou uma incidência comum para todos os ácidos hialurônicos. De acordo com o que a literatura mostra para os outros tipos de ácido hialurônico. Independente de marca, de tecnologia e de qualquer ponto específico, assim. E eu acho legal, eu não sei se vai estar mais aí para frente, que ele pontua especificamente que a maior incidência foi no Voluma. Isso. E ele deixa claro que é o mais vendido. Exatamente, né? Ele deixa claro. Então a gente tem um quadrinho aí, ó, que é esse, com o total do número de pacientes. E aí, número de pacientes que foram utilizados. Voluma, então 1.232, Volift 512, Volbella 395. Então a gente tem um número muito maior para pacientes que utilizaram o Voluma. Uhum. Total de seringas, né, por paciente, volume final, volume do preenchedor injetado, número de pacientes com nódulos. Então, o que apresenta aí a incidência foram de 6 casos para Voluma, 2 casos para Volift e 1 caso para Volbella. Isso. E ele deixa claro para gente, quando ele faz esse levantamento também, que a entrada de comercialização dos produtos no mercado foi diferente. Então, quem tem mais tempo de mercado é o Voluma, seguido pelo Volift, seguido pelo Volbella. Então, é normal que tenha maior número de utilização de cada um. A incidência está diretamente relacionada ao número de seringas utilizadas. E aí, ao contrário do outro, que dá uma encoberta, né, dá uma tentada de manipulação nesse ponto, ele deixa muito claro que, olha, não é porque um é, entre aspas, pior do que o outro, é porque realmente, olha a quantidade de seringas de Voluma que foram utilizadas. 2.971 seringas. Então, assim, é um número considerável de seringas utilizadas. Uhum. Eu acho que se você for ver no número geral de eventos adversos, é um evento adverso bem controlado. E aí, ele coloca pra gente também a incidência de nódulos, né? E principalmente o tempo de formação. Em que período que aquele nódulo aparece, que eles notificam a presença daquele nódulo. E aí é a hora que a gente começa a ter um pouco de desconforto em relação ao artigo, porque é um período muito longo. Então, o que faz a gente acreditar que o fator desencadeante não é o mesmo. Uhum. São fatores desencadeantes diferentes para eventos adversos que provavelmente tinham naturezas diferentes. Tem informação interessante mais para frente aí, Tem. E que o cirurgião dentista deve... Nossa, é por isso que eu gosto muito desse artigo. Estar muito atento para a condição bucal dos pacientes que tá diretamente ligado. Qualquer procedimento. E que a gente muitas vezes não presta essa atenção, né? Esse detalhe. Então, ele traz pra gente também esse quadrinho tão... Eu achei essa imagem ilustrativa bem legal, que ele coloca principalmente da localização
desses nódulos, de onde eles apareceram, e ele coloca também para a gente o número de seringas envolvidos em cada um deles. E descreve também o nódulo, né? Que todos os nódulos foram encontrados no plano subcutâneo, Sim, não eritematoso. Uma apresentação típica de múltiplos nodos foi encontrada em um paciente, apenas um. que é justamente esse paciente aí, né? Sim, Que foi um nódulo em lábio, um nódulo em linha de marionete e um nódulo em fronte. sim. Sendo utilizados Volbella em lábio e linha de marionete. Não, em fronte, né? Sim. Isso. Foi Volbella na Volbella fronte nos e lábios isso. e foi Volift na linha de marionete. Então você vê que não tem não é ligado à natureza do produto. E olha que dado importante que tem aí, ó. Os nódulos apareceram 4 semanas após uma extração dentária, que é o que a gente sempre bate na tecla, né? Que os profissionais precisam avaliar clinicamente e na anamnese também a condição bucal do paciente, né? A gente tem aquele artigo das 10 práticas, né, dos 10 PP que a gente fala, da boa prática, e ele bate muito nesse ponto de que um dos fatores desencadeantes de um problema a longo prazo pode ser um processo inflamatório e que um importante processo inflamatório está relacionado com o tratamento odontológico. E esse artigo traz para a gente exatamente isso. Ele coloca que teve paciente que estava relacionado à extração, mas teve paciente que estava relacionado a problema periodontal, teve paciente que após uma simples limpeza, uma simples profilaxia, desenvolveu uma resposta. Relacionadas a clima, né? São os nódulos sazonais. Sazonais. Então, eu tenho uma incidência maior de nódulos. Sim. Em épocas, em climas onde eu tenho. Eles mostraram que tinha entre setembro e dezembro, que era quando as pessoas gripam mais, que tem maior circulação de vírus, né? Então, assim, isso eu tenho visto, você deve ter vindo também no seu consultório. A gente tá passando por sei lá, qual que é a onda de Covid que a gente tá, quinta, sexta, não sei. E aí, recentemente, eu tive um caso de uma paciente com um edema em uma região que foi tratada há muito tempo atrás, não era recente, já era um evento adverso tardio. E aí, conversando com ela, ela falou: não, eu tô afastada por Covid. Aí eu falei: então vai passar. E teve resolução espontânea, assim, ela se passou o período de maior inflamação devido ao vírus e resolveu sozinho, não precisei de fazer nenhum tipo de intervenção nela. Mas aconteceu, e aconteceu mais de uma vez já. Uma com a vacina e uma com a Covid. Então, são pacientes que às vezes têm um quadro de sinusite, são pacientes que estão, às vezes, fazendo tratamento odontológico ou passaram por um tratamento odontológico. Então, a íntima relação pode desencadear e aumenta a incidência de formação de nódulos tardios. Então, são os gatilhos que a gente chama, né? Então, será que o profissional, na anamnese, tem o cuidado de buscar essa informação? Porque, às vezes, o paciente não acha que tem nenhuma relação. E aí, o paciente, eu fiquei gripada uma semana atrás, ou 2 dias atrás, ou eu fiz um tratamento dentário, eu tive um quadro de sinusite. Tive um quadro de reação alérgica, comi um alimento e tive uma urticária, enfim, aí aparece, não, já tomei o meu antialérgico, tô bem. Não, então, não sei. Qual a relevância de tudo isso quando a gente compara, às vezes, só produto? Então, eu sempre falo que são fatores, né? Então, é a técnica que eu utilizo, que aí é plano que eu utilizo, se é o produto correto para o plano, Sim. que eu estou injetando o produto, a quantidade de produto ideal. Eu assim, né, dando spoiler já, assim, do final, mas esse artigo, ele conclui exatamente que é de natureza multifatorial. Sim. E que a gente tem que respeitar exatamente essa multifatorialidade dele e avaliar todas as possíveis variáveis que estão envolvidas ali. Então, assim, aqui nesse artigo, o que ele fez? Ele excluiu a variável operador. Porque foi um mesmo operador. Então, um trabalho com quantos mil pacientes?
2.139 Assim, 39 pacientes, onde é muito. um único operador Que fez todos fez o os atendimentos. procedimento. É claro que assim, são um período de 5 anos, é bastante tempo, enfim, né? Mas é um ponto positivo, assim, louvável ser o mesmo operador, porque ele mantém a mesma técnica, acredita-se que ele mantém a mesma técnica, isso diminui um pouco esse viés. Inclusive em relação à limpeza da pele do paciente, que isso também a gente sabe que é muito importante. A gente não sabe até que ponto a gente tem uma natureza bacteriana também envolvida, apesar do que esse mesmo artigo ele traz pra gente que, né, não vão dar spoiler, vamos devagar. Vamos seguir, né? Vamos seguir ele devagar. Deixar o povo na Na curiosidade. curiosidade, né? Porque é um artigo muito legal. Então ele passa exatamente. Então, só voltando aqui um minuto, antes da gente passar. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, assim, ele coloca pra gente que dos 6, acho que se eu não me engano, dos 6 ou 7 eventos, 5 estavam relacionados a procedimentos odontológicos feitos naquele período. Uhum. É muita coisa. É muita É a coisa. maioria. Então, assim, fica o E alerta é para procedimento odontológico. inadmissível cirurgião dentista Que não examina o que não paciente. examina. Que não examina o paciente. Eu fico imaginando, assim, quantas vezes dentro da clínica, porque antes de eu ir para Hoff eu era endodontista, quase que 100% do meu tempo. Quantas vezes eu não vi lesão drenando pelo nariz, vamos lá, né? Enfim, e aí é em áreas próximas onde a gente faz muita deposição justa óssea de produto. Uhum. E de onde que a gente tira que não corre o risco de contaminação? Você pega uma aguinha pra mim, por favor? Então, Com sem gás. Já vamos? já deu? Vamos Já tem para que ir o pro YouTube? Então bora pro vamos. YouTube. Ó, espero vocês lá no YouTube. A minha encerra junto com a sua? Automático? Encerrou? Obrigada. Depois eu compartilho o vídeo. Então vamos seguir? Vamos. Agora que a gente vai Agora falar de no YouTube, tratamento. Agora vai ficar bom. Porque aí agora começa a cutucar onde a gente imagina que é uma coisa e talvez não seja. Dá uma confundida, né, gente? Mas vamos. E uma coincidência, assim, boa é que justamente, acho que 15 dias atrás, na especialização, eu estava abordando esse mesmo assunto, e aí uma aluna me perguntou, mas professora, eu preciso avaliar todos os pacientes, fazer avaliação intraoral de todos os pacientes antes de fazer um tratamento com injetáveis? Eu falei, sim. Precisa. Principalmente porque nós somos cirurgiões dentistas. É o mínimo que se espera, né? Que a gente Então, faz. assim, é inadmissível a gente não avaliar clinicamente os pacientes que serão tratados com injetáveis. Tem um artigo, um relato de caso, né? De uma paciente que fez um preenchimento em alarme de alto, se eu não estou errada. E aí ela tinha um molar com comprometimento endodôntico que estava com uma lesão ativa e contaminou. E aí, imagina, o paciente te procura para ter uma melhor estética. E aí aquele produto começa a drenar. Drenou real, assim, ela teve um edema, com tudo que tinha direito ali de um processo infeccioso, teve que fazer a remoção com a hyaluronidase, e aí onde ela já tinha ido ali para colocar algum volume, virou uma depressão. Então você imagina o manejo que você tem que ter com todo o transtorno que está causando para o paciente, pelo simples fato de que você não fez uma avaliação intraoral que a gente é treinado para fazer com uma facilidade, com uma rapidez que não justifica não fazer. Simplesmente não justifica não fazer. Então, assim, fica o alerta, a maioria dos nódulos estavam envolvidos com um gatilho de fundo odontológico, mesmo que, assim, claro que em períodos variáveis, igual eu falei, os nódulos eles aparecem num intervalo de tempo muito longo, mas eles estavam, a maioria deles relacionados sim com algum procedimento odontológico próximo da data do aparecimento. E aí eles vão para tentar a resolução, porque, como eu te falei, esse artigo ele é legal porque ele acompanha o paciente o tempo todo, até o momento de resolução. Então, ele tem 7 casos sendo acompanhado, 2 a gente não sabe da resolução, porque os 2 são pacientes que sumiram.
continuaram, mas os outros 5 eles acompanham o tempo todo até a resolução total dos quadros. E aí ele traz pra gente aí um quadrinho de sugestão Uhum. de manejo desses, né, desses nódulos tardios que apareceram. Então, é prednisona 50 e miligramas ao dia, né, por uma semana. Esse foi o paciente 1. esse foi o tratamento mais repetido, né? Então, ele fala que o uso de corticoide foi o procedimento que eles mais A lançaram mão. combinação, né, de corticoide com hialuronidase. Exatamente. E aí, alguns deles, eles tentaram também fazer a inclusão de antibiótico. Uhum. E tá, é um N bem pequeno, né? Então, a gente não pode extrapolar isso para a clínica, Uhum. mas eles não viram melhora substancial no desfecho com a utilização, né, concomitante do antibiótico, né? Então, assim, fica aquela dúvida de qual seria o procedimento Até porque eu acho que indicado. nesse artigo, né, o que apresenta do uso do antibiótico, a gente não pode levar em consideração, porque foi apenas um caso em que Uhum, foi associado o o antibiótico. antibiótico. Porque, assim, existem vários protocolos, não existe um protocolo consagrado, mas tem as duas vertentes. Tem artigos que falam que a gente tem que partir sempre para um quadro, pensando num quadro mais inflamatório, e aí já tem outros que falam que a partir do momento que você usa um corticoide, né, você inibe uma resposta de defesa do organismo, e se aquele nódulo for de natureza infecciosa, você acaba piorando o quadro. Então, tem artigos que trazem pra gente, olha, começa com antibiótico Uhum. e para depois você entrar com. Então, assim, você tem que. Aí fica a critério da gente discutir em próximos artigos, que aí a gente consegue trazer outros Uhum. artigos para discutir o tratamento. Mas fica assim, Até essa a lacuna. análise também de uso combinado de antibióticos, como o uso de um único Um único. antibiótico. Eu acho que é uma boa para Boa, uma próxima. é porque assim, aí agora vamos, né, falar, a gente está acostumado muito, a gente, na graduação, né, quem tem mais tempo de formado, a gente veio trabalhando com antibióticos voltados principalmente para anaeróbios, enfim. E aí a gente está trabalhando agora com uma natureza bacteriana completamente Completamente diferente. diferente. E aí as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer essa translação de um lugar para o outro, assim. Então eu acho que a gente pode trazer, sim, alguma coisa para discutir de qual é a natureza microbiana dessas infecções que podem sim ocorrer, porque eu bato muito na tecla de E quais os que antibióticos mais indicados? Devo associar ou ou não não, e qual que é a resposta que eu posso esperar antibióticos? para aquilo. E porque eu falo muito assim que a infecção, ela, de certo modo, a gente está trabalhando com uma cirurgia limpa e programada. Então, a incidência ela tem que ser baixíssima. E se tem uma coisa que é difícil de você manejar e que é constrangedor, é esse tipo de Uhum. intercorrência, porque de Sim, certo modo ela não se justifica. sim. Ela não se justifica. Então, assim, é bom a gente que não ocorra. Porque está associada à falha do operador. Sim. Né? Já que nós estamos falando rasga. De Tá, fato, tá, está tá, relacionada à falha do tá, operador. tá. Não Então, tem é um como se profissional justificar que não diferente. teve os devidos cuidados, Eu ou costumo. quer seja na anamnese, ou na execução do procedimento. Na asepsia da pele, negligenciou alguma coisa. Eu costumo falar que todo mundo passa por uma ascendente na carreira, que é natural que você tenha um número menor de intercorrências. A partir do momento que você vai se tornando mais experiente, vai fazendo mais cursos, vai estudando. E se tem uma coisa que atrasa essa evolução, é quando você é negligente nesses pontos. E que aí você nunca vai ter uma melhora global dos seus desfechos favoráveis, porque você vai estar sempre pecando ali na limpeza, é você não utilizar uma gaze estéril, é você não usar, tipo, uma coisa que a gente tem que botar é, porque a gente está muito acostumado a fazer anestesia interoral. A luva que você faz anestesia interoral, ela Você não não vai vai. na pele. Justamente. A natureza microbiana é Completamente diferente. diferente. Então, assim, é ter esse cuidado de anestesiar o paciente. Isso é louvável, a gente saber fazer essas anestesias de bloqueio. Isso facilita muito para o paciente fica muito confortável. Mas tem que lembrar de, fez anestesia? Tira a luva e Uhum. volta a estaca zero. E tirou, botou a mão em algum lugar, troca a luva Agulha com e anestesia intraoral, não anestesia extraoral. jamais.
Então, assim, são cuidados de boas práticas que a gente minimiza demais a incidência de eventos De eventos adversos. adversos. Então, assim, a gente vê que, em geral, nódulos tardios, eles têm uma incidência baixa. E se a gente tiver manejo de algumas coisas, eu acho que a gente consegue diminuir isso ainda mais. Então, assim, Pode tocar em cânula? não, Não não, pode tocar em cânula. não. Quer ver que dia que eu vou estar em BH? Eu acho que eu tô em BH quarta que vem, dando aula de biossegurança. Eu falo com meus alunos, se na clínica eu observar alguém tocando em cânula, eu piso no pé na mesma hora. De Porque salto, de não preferência. pode tocar em cânula. Não, não pode. E tocam, né? Assim, é uma vigilância constante. Eu costumo falar também, assim, que E se montar seu você campo. aprende a trabalhar dessa forma, é questão de protocolo. Se você tem um protocolo de Exato. trabalho, Monte seu tudo que protocolo. foge, rapidamente você Então, assim, identifica. monta seu protocolo. Esse artigo, ele mostra o passo a passo específico do operador, assim, de como ele fazia a asepsia da pele, tudo bonitinho. Então, assim, monte seu protocolo, até para você não deixar nenhum furo, tipo, comecei a atender, nossa, eu vou ali abrir uma cânula, nossa, eu vou ali Uhum. buscar um. É isso que acaba quebrando essa cadeia asséptica. Então, assim, monte seu protocolo no início, faça no papel, cole na parede, sabe? Leia, releia e treine. É uma questão assim, a gente tava para falar que a gente também erra, né? Sim. Eu tenho uma amiga, ela tá até assistindo a gente ao vivo aqui hoje, que quando eu fiz lá meus primeiros cursos de Hoff lá atrás, a mãe dela, coitada, caía sempre na minha mão para fazer os treinamentos. E aí eu tinha feito um curso de bioestimulador e fui fazer uma hidroxapatita na mãe dela, tipo 9 da noite no meu consultório, aquele horário do parente, do amigo que você bota no final para fazer pela primeira vez na vida. E aí anestesiei a mãe dela toda, montei tudo, a soro, estéreo, a seringa, pá, tudo bonitinho. Não tinha o conector. Meu consultório não tinha conector. Não é uma coisa que você tem dentro do consultório quando você não faz, Rolf. Desce a gente correndo, tem um monte de farmácia perto do meu consultório. Achamos o conector, amiga? Não. Não tem Então, assim, procedimento. não teve. A sorte é que era a mãe dela. Era a mãe dela. E aí, naquele dia, ficou muito claro pra mim que anota. Uhum. Faz um checklist. Monta seu. Nunca mais É esqueci. igual quando a gente comprava Nunca cânula e mais não esqueci. vinha agulha de pertuito. Não tinha uma época, tempo Sim, atrás, coisa, pouco não foi tempo ontem. atrás. Você comprava cânula e comprava agulha de Agulha pertuito separada. separado. Eu tenho caixa de agulha guardada Quando dela. você comprava cânula e não comprava agulha de pertuito, você não tinha procedimento. Não tinha. E o paciente lá sentado na cadeira, né? Não dá, né? Não. Então, assim, por favor, façam por escrito, pra vocês não passarem esse tipo de constrangimento. A gente passou esse tipo de constrangimento lá atrás, pra vocês não terem que passar esse tipo de constrangimento hoje. Vão passando. Então, ele continua falando pra gente. Então, assim, por fim, ele colocou que prednisona, né? Prednisona com hialuronidase foi o O que ele mais tratamento mais. utilizou e que teve desfecho favorável em 100% dos quadros. Então, assim, depois do acompanhamento de 5 anos, já não tinha nenhum nódulo tardio sendo acompanhado, todos eles. E acho que deles todos, teve 2 que não teve que fazer nenhuma Nada. intervenção, teve resolução espontânea, né? Espontâneo. Então, ainda tem isso. O que eu digo é. Primeira coisa é você saber identificar um evento adverso. Né? Então você precisa conhecer para poder diagnosticar. Então, primeiro eu identifico Sim. para escolher o tratamento mais adequado para solucionar o caso. Uma coisa que eu falo muito assim é não menosprezar o relato do paciente. Uhum. Qualquer coisa que o paciente falou que tem, volta com ele para a cadeira. É não tipo, supor que não é nada. A gente tem essa maneira de supor que não é nada. Hoje eu tive uma paciente que retornou comigo, ainda brinquei com ela, falei assim, mas você me fez o favor de me retornar um mês depois. Ela teve um quadro gripal logo depois, então teve um edema, enfim. E me mandou a foto e eu falei com ela, vem no consultório. Ela falou, tô viajando. E aí eu fiquei monitorando ela à distância. E aí hoje ela voltou no consultório. Eu falei, ela falou assim, mas agora já resolveu, eu preciso? Eu falei, precisa. Que Uhum. precisa porque dentista vê com a mão.
eu preciso colocar a mão. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, né? Se resolveu, foi só realmente um quadro inflamatório por conta dessa gripe que ela tava pegando. Mas eu precisava ver. Então, assim, exatamente, você só vai conseguir diagnosticar se você colocar o paciente na cadeira, se você palpar, se você colocar a mão, se você avaliar. Tem que ter fotografia de antes, o protocolo radiográfico, o protocolo fotográfico é muito importante. E aí você tem que dar uma avaliada realmente É presencial no indispensável. paciente. Não existe harmonização sem fotografia. Não, Porque quem não fotografa não realiza o procedimento. não. Não existe procedimento sem fotografia. A gente só consegue comprovar Que que a realmente o gente procedimento foi realizado com a com fotografia. fotografia. Claro que hoje, né, com tecnologia, com a chegada de ultrassom, a gente consegue avaliar que realmente o procedimento foi feito, mas o início de tudo tá na fotografia. Mesmo porque o paciente, ele acostuma com a própria imagem, né? Uhum. Então, assim, eu tenho muito caso de paciente de preenchimento labial que fala comigo assim, minha boca já foi toda embora. Aí eu pego a foto deles e falo assim, aqui ela aqui, como é que era? Tá desse jeito? Não. Então não foi embora, tá aí ainda. Mas acontece, toxina, Então, não dá para toxina, realizar procedimento sem ditado sem fotografia. fotografia, né? É o princípio. Básico. Básico, é o básico, só o básico. Mas assim, olha, então esse artigo é um artigo bom. O que, né, que o que a gente se propôs a discutir. É claro que ele não serve para você gerar um protocolo de tratamento. Não, ele não serve. Ele não serve, o que mais? Deixa eu pensar. Para Até porque a estabelecer, gente tem os consensos aí, né? para a gente, Dos tratamentos e eventos adversos, sim, que são de grande relevância também, e que tem um número, um N, muito maior muito de, maior. Que a gente está falando de de um único manejo. operador, né? Geralmente De 6 eventos. de 6 eventos. Geralmente os consensos são multicêntricos, então eu tenho profissionais aí de várias regiões, um número muito mais abrangente do que isso, do que o número de um trabalho com um único operador. Então não é para a gente discutir o protocolo em si, Não. mas sim a incidência de um único operador num N Exato. considerável, quando a gente leva em consideração que é um único operador. Eu acho o legal desse artigo exatamente é que ele não se propõe a discutir aquilo que ele não consegue discutir. Ele traz pra gente o relato dos eventos adversos, porque ele está fazendo o levantamento desses eventos adversos, e como ele acompanha esses eventos adversos até a sua resolução, então é legal, ele traz pra gente, inclusive tem imagem de biópsia, tem um deles que era uma reação de corpo estranho, enfim, né? Eles fazem esse acompanhamento, então é legal que a gente consegue acompanhar junto com eles, mas o tempo todo deles, a proposta era colocar a incidência. E isso ele consegue fazer. Qual que é a incidência? E ele coloca numa clínica única, com um operador único. Ele se propõe a trazer essa discussão e ele faz ela de maneira muito honesta, assim. Ele não extrapola. Isso que eu gosto de artigo que não extrapola. Ele não se propõe a falar aquilo que ele não tem condições de falar. Ele traz pra gente exatamente o que está nessa conclusão aqui, ó. Que a incidência global foi de 0,33, que a taxa de incidência foi mais alta com o volume. Afinal de contas, ele é o mais utilizado e depois foi pro Vollift, que provavelmente é o segundo mais utilizado, que a taxa de incidência do Vollift foi similar às publicações anteriores de produtos não Vicruz, ou seja, ele está na média. Ele não causa mais evento adverso, baseado num universo de 2.139 pacientes operados por um único operador. Até porque a gente tem trabalhos aí que relacionam o alto índice de nódulos relacionado à tecnologia Vicruz por conta de alto peso molecular e baixo peso molecular, né? Então, que também é outra discussão duvidosa, né? Mesmo porque até quando você pega diferentes artigos, alto peso molecular e baixo peso molecular, não tem um padrão não. bem estabelecido. O que é alto peso molecular e que baixo peso molecular. Tem artigo que o que a gente considera como baixo peso molecular para a linha Vicruz é considerado alto peso molecular em alguns artigos. Então, a gente chegaria à conclusão de que nenhum é baixo peso molecular. Então, não seria pró-inflamatório. Então, não justificaria a maior incidência que não é provada de efeitos adversos.
E aí eu acho que a gente cai sempre naquilo que a gente discutiu no outro artigo. Vai ter mais efeito adverso, porque é mais vendido, mais comercializado, mais utilizado. Se é mais utilizado, você vai ter maior relato de evento adverso. Só isso, não tem nada de diferente. E que o que esse artigo traz de muito legal é que eventos adversos são causados por motivos multifatoriais, que a gente tem que tentar controlar tudo que a gente tem à mão e que a natureza, né, a tecnologia envolvida com o produto, nesse caso, não foi determinante. Não é determinante, definitivamente. Sugerindo que a maioria dos nódulos de início tardio, em resposta às injeções de preenchimento com ácido hialurônico, tenha origem inflamatória e imunomediada, embora haja evidências consideráveis de que a etiologia seja multifatorial. Então, eu não posso levar em consideração Um fator só. somente um fator. Não tem como. Então, aí, ó, corticosteroides e hialuronidases foram os tratamentos preconizados. Um gatilho inflamatório pode desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de nódulos e todos os nódulos tardios foram totalmente solucionados. O gatilho inflamatório que a gente viu a maioria das vezes era um procedimento odontológico. Volta pra gente aqui, né? Volta pros dentistas. Mais uma vez, a importância de avaliar intraoral, né? E aqui ele fala também, eu não sei se eu vou achar agora. Deixa eu ver se já não tá aqui pra mim, tá não? Quer que eu abra o artigo? Não, tô com ele aqui aberto. A gente vai marcando tudo, na hora que você quer achar, você não acha. Achei. Como os procedimentos odontológicos parecem provocar uma reação em vários pacientes do presente estudo, também pode ser recomendado abster-se de procedimentos odontológicos antes e depois da injeção do preenchimento por cerca de 2 semanas. Então, outra pergunta também muito comum em sala de aula. Ah, meu paciente está fazendo procedimento odontológico. Eu não posso fazer tratamento com injetáveis? Poder você pode, você não deve. Poder você pode tudo. Então, a minha resposta sempre é essa: poder você pode. Pode. Você não deve. Não é recomendado tratamentos com injetáveis em pacientes que estão fazendo tratamento odontológico. E outra coisa que eles também é em relação a meu paciente acabou de fazer um procedimento com injetável comigo. E aí amanhã ele tem um microagulhamento, um peeling, né? Posso liberar ele para fazer? Não. Não. Parte-se do mesmo princípio. Parte do mesmo princípio. A gente tem que entender que nada é separado, o nosso organismo funciona em conjunto. Eu costumo falar que quando o sistema imune da gente ele liga o alerta, ele sai para matar quem tá na frente. Ele não sabe se é uma barata, se é um rato, se é um ladrão, se tá de bazuca, se tá de canhão, de que tá. Ele sabe que ele foi invadido e ele vai atrás do invasor. E, bem ou mal, o ácido hialurônico é um invasor. Sim. Até que se prove o contrário. Ele não vai virar e perguntar assim, aqui, você pagou caro para colocar ou como é que funciona? Vou te atacar ou não vou? Não é assim que a vida funciona, né? Então, assim, por isso que a gente tem essa incidência também com os vírus. O organismo, ele ataca tudo que está invadindo ele quer resolver o problema de alguma maneira. E se o que está na frente é o seu preenchimento, ele vai ser atacado junto. Então, qualquer coisa que você gere de gatilho no seu sistema imune durante esse período curto de 2 semanas, tanto antes quanto depois, é desaconselhado. E eu costumo falar que talvez até um pouquinho mais, porque a gente fala que a curva de inflamação ela demora 21 dias. 21 dias daria pra gente 3 semanas, né? Então eu costumo falar que 3 semanas é meio que cabalístico, assim. Espere 3 semanas. Tudo. Você espera quanto? Espera 3 semanas. Quem espera 2, espera 3. Claro. Espera 3 semanas. Então, para tudo espere 3 semanas. Inclusive, para clareamento, sim. Inclusive, a gente teve aqui, ó, no próprio artigo, um caso era de um paciente que estava com inflamação periodontal leve. Ou fez uma profilaxia, né? Profilaxia, sim. Foi suficiente. Foi suficiente de gatilho. Não precisa de muita coisa. Então, é qualquer procedimento. Qualquer procedimento de qualquer coisa. Porque é justamente isso aqui, que eu estava procurando também. Essa relação de uma profilaxia. Foi uma profilaxia. Evento adverso. Então, assim, qualquer procedimento
Qualquer procedimento. Vai inflamar? Vai. Então não faz. Não faz. Espera. Eu costumo falar que a harmonização é procedimento eletivo, Sim. não é emergência. Você consegue se organizar. O erro nosso é banalizar. É banalizar isso para o nosso Porque a paciente. incidência é baixa. Por Entendeu? isso que é banalizado. A gente banaliza, tipo, faz o que você quiser. Sai daqui, vai correr uma maratona, tá tudo bem. E não é... Aí quando acontece o efeito adverso, a gente fica, poxa vida, por que que eu liberei, né? Então, assim, é tomar esses cuidados. O que que são 3 semanas? Não é nada. Faça rápido. Então, voltando lá Você quer que eu coloque aqui? nas conclusões, Deixa eu passar aqui, que eu vou lá direto para as conclusões. tem uma antes dessa, que é a incidência global de desenvolvimento de nódulos tardios com os produtos de preenchimento da linha Vicross foi de 0,33, que é uma incidência baixa. E é padrão, né? Não varia muito dos outros. Que as taxas de incidência foram mais altas com Voluma, 0,49, que é o preenchidor mais utilizado, depois com Volift, de 17,5, e a taxa de incidência de Volbella, 0,25, foi similar às publicações anteriores para produtos não Vicross. Corticosteroides e hialuronidase foram os tratamentos preconizados. Um gatilho inflamatório pode desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de nódulos, qualquer gatilho inflamatório. E todos os nódulos tardios foram totalmente solucionados. Sim. Então, assim, eu acho a conclusão dele é bem clara, é bem simples. Ele coloca que foi tratamento preconizado por ele não propõe isso como um tratamento como um geral. É claro que a gente tem que falar que no próprio artigo tem lá falando que teve sim o patrocínio da Allergan para a publicação do artigo, mas que foi em relação à revisão do artigo e não à confecção do artigo. A confecção do artigo foi de livre espontânea, né, iniciativa do operador. E aí eu gosto, porque mesmo tendo esse viés de estar relacionado com a indústria, é um artigo claro, limpo e que fala exatamente aquilo que ele tem condições de falar pra gente, sem extrapolar, sem fazer conjecturas e suposições que a gente não consiga realmente sustentar. Pontos, para a gente começar a finalizar, pontos negativos do artigo. Até fiz anotado. Porque nem tudo é só ponto positivo. Vamos colocar assim, o ponto positivo mais legal de todos é ser o mesmo operador. Sim. Já tira um viés e dele descrever a metodologia com detalhes, com muito capricho. Isso eu achei bem legal. Dos pontos negativos, primeiro, toda vez que você faz um estudo retrospectivo baseado em relato, você tem um viés do paciente ter relatado ou não, do paciente ter... De nem todo paciente que às vezes teve um evento adverso comunicou, né? Isso acontece com qualquer um, enfim. 2 pontos que são específicos desse artigo. É a variação entre o número de injeções de produtos, né? Então, é de 2 a 22. Então, assim, isso coloca um universo muito grande. E ele não fez a relação, ele fala que ele não encontrou relação com o volume aplicado e o evento adverso. Mas também porque ele abre um pouco esse leque. A gente tem desde pessoas que fizeram uma intervenção em sessão única, como pessoas que fizeram várias intervenções durante 5 anos. Então, ele não coloca para mim se esses do 22 foram escalonadas em 5 anos ou se esses 22 foram feitas em uma sessão única. Ele não coloca como foi administrado esse número de aplicações nesse intervalo de tempo. Isso é um viés. Porque a gente sabe que tem artigos que colocam, sim, que o volume administrado em sessão única, ele é, sim, um fator determinante para a presença ou não desses eventos adversos. Mas aí ele não consegue fazer isso porque realmente ele não tem esse controle. Tem paciente que fez tudo numa vez só, tem paciente que fez 2 ou 3, 4, 5 intervenções. Então, assim, quando ele coloca pra gente, eu acho que tá até no seu... A gente pode dizer, porque é um artigo que não tem critério de inclusão e exclusão?
tão e claro. simplesmente Colocou todo um mundo. levantamento de prontuário de todos os Sim. pacientes que foram tratados. Eu acho que tá aqui, ó, quando você pega as médias, tá vendo? Elas são a partir de um número que varia de muito, de 11 a 81, de 17 a 55, que é o tempo, é um intervalo de tempo muito longo para aparecer, sabe? E aí o outro eu acho que ele nem aparece aqui, mas é em relação ao número de seringas, de 2 a 22, tipo, é um número muito grande, de 2 para 22, né? Então, de quantas sessões foram feitas também, que ele não coloca especificamente. Porque a proposta dele era realmente fazer um levantamento global daquela incidência. Ele coloca que é um levantamento global relacionado ao número total de pacientes e ao número total de seringas injetadas. Então, assim, ele mesmo deixa clara a limitação dele, e isso é bem legal nesse artigo, porque ele levanta essas próprias limitações. Então, esses acho que são os pontos negativos do trabalho. Os principais são. E o que a gente pode levar desse trabalho para a nossa clínica diária? Que eu acho que é o mais importante da gente trabalhar com evidência, é conseguir aplicar uma boa evidência científica na clínica diária. Vamos lá na conclusão. Porque o que a gente consegue colocar aqui é que não existe evidência científica sustentada ou robusta que contraindique a linha Vicross para a gente utilizar dentro do nosso consultório. Ela é sim uma linha segura, que a gente pode utilizar sem medo. Posso englobar mais isso que você acabou de dizer e concluir que não tem relação de incidência de nódulos a tecnologia de fabricação do ácido hialurônico. Posso concluir isso? Se eu posso ultrapassar essa linha? Então, para a gente falar assim que a tecnologia não incide, o ideal seria que tivesse artigos avaliando várias tecnologias para saber se nenhuma delas ia me trazer um desfecho. Mas é uma evidência, assim, existe uma. Como é que eu te coloco? Sim, uma luzinha que me traz, tipo assim, não, a tecnologia não é determinante para a incidência de nódulo. Ponto. Existe uma luzinha. Mas falar com propriedade Até é que porque aqui não tem comparação de com tecnologias. outras, não tem de outras. Então, assim, eu consigo falar que essa aqui E o que nós temos é na ok. literatura que compara uma tecnologia com a outra Não são era. trabalhos que não têm relevância ou são trabalhos que não têm. Meu Deus. São bons trabalhos. Aí você vai falar. Aí você tá me botando pra falar, são trabalhos tendenciosos, né? A gente pode falar manipulado, porque é uma palavra meio dura e meio feia. Mas a gente pode falar que são trabalhos tendenciosos e são trabalhos que possuem vieses, assim, bem grosseiros, assim, do tipo de não ajustar N e de você não saber qual que é o número total de procedimentos, de seringas, e ter vários operadores envolvidos no processo. Então, são artigos bem grosseiros, assim, que você não consegue efetivamente falar que existe uma diferença de incidência relacionada com a técnica. E, geralmente, o que se levanta, o que esses artigos se propõem a levantar sempre, se existe alguém que apanha sempre, é a linha Vicross, né? Ela é sempre o alvo preferido. E aí esse artigo ele desconstrói, que ele coloca pra gente aqui, nesse universo de 239, a incidência foi similar à relatada para os outros, pelas outras tecnologias em geral. Ela não distancia das outras. Se você olhar por esse lado, pela discussão de que as outras também apresentam a mesma incidência, leva a gente a crer que sim, a tecnologia ela não é determinante. Pronto. Chegamos lá. Desde que a gente tenha um bom produto. Sim. É por isso que eu falo assim, que não dá pra gente extrapolar, porque a gente sabe que tem linhas de produtos que a gente teve produto recentemente sendo tirado de mercado, sem Anvisa. Aí a gente coloca assim que não é determinante, fica parecendo pra quem tá vendo a gente de que pode usar Qualquer produto que não é verdade. Mas assim, não. A princípio,
O que ele fala é que, gente, pode usar Vicruz tranquilo. A incidência com nódulos É a que é não esperada. é diferente. Não é maior, ele não é um vilão. Ele é um produto bom que tem bons resultados, bom desfecho. Não tem um número maior de desfecho desfavorável, avaliado num universo de 2.139 pacientes, que é muita gente. Quantas seringas são? Tem lá no início? Eu coloquei lá no início. Deixa eu botar. É muita seringa Uns utilizada. 4.000 e 4.000 e alguma coisa. algumas, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui. 4.348. Tá aqui na próxima? Isso. 4.348 seringas é muita coisa. A maioria daqueles artigos que a gente tem avaliando comparativamente, eles fazem essas suposições baseadas no N bem menor. Bem, Bem menor. Então, assim, eu acho que o que ele traz pra gente é deixar claro aquilo que ele colocou, que é de natureza multifatorial, a gente tem que ficar alerta. Ele coloca pra gente muito claro que ele faz um protocolo muito bom de asepsia, de controle de biossegurança dentro do consultório, que isso talvez seja extremamente importante para você ter uma incidência tão controlada, né, dentro do consultório, mas que ele não encontrou uma incidência grande e que ela é pareada com o que a gente encontra na literatura para as marcas que têm publicação. Vamos colocar assim também, porque a gente tem marca que nem não publicação tem tem. publicação. Mas para as que tem publicação, ele tá pareado ali, tá dentro do que a gente tá esperado, que seriam coisas que a gente talvez não tenha controle. O que deixa claro também pra gente é que muitas vezes o que dá a entender que nesse universo um fator desencadeante importante são processos inflamatórios que ocorram nesse intervalo, Que são os gatilhos. que são os gatilhos, que seriam os gatilhos. Então, chegamos ao fim de mais um E como é que você podcast. fala quando você fala que você rechazo, não é? Rechazo ou não rechazo? Esse é no rechazo. Então, um bom artigo, Sim. com uma boa metodologia, com um bom desenho, Fácil de ler, fácil de simples, ler, sem estatística rebuscada. que esclarece muita coisa e que conclui o objetivo do trabalho. Sim, sem né? extrapolar. O que foi o objetivo de avaliação do trabalho, a gente tem na conclusão e no resultado do trabalho. Tem. Então, No rechazo este. não rechazo. Esse fica. Então, mais um artigo aí que a gente fez uma avaliação para poder trazer e conseguir incluir na nossa clínica diária, né? Que esclarece aí muita coisa para gente. Então, eu acho que é trabalhar com evidência e conseguir transportar a evidência científica Para dentro da para trabalhar com segurança e responsabilidade dentro da clínica. Vamos falar dos antibióticos na próxima? Acho que ficou Então, coçando. Então, para a próxima aí, vem um protocolo. Vamos fazer um protocolo Health Talks. Protocolo Marcela. Não, protocolo Health Talks. É das duas, Lívia. Não me deixa sozinha nesse barco. Pode deixar. Muito obrigada. Adorei amiga. mais uma vez. Sempre ótimo. Sempre aprendendo um pouquinho mais. Eu adoro. E a gente chega ao fim aí de mais um episódio do podcast Health Talks, trazendo aí muita informação com evidência científica para a gente conseguir traduzir tudo isso para nossa clínica diária. Até a próxima. Com mais um artigo para a gente fazer uma análise crítica aí. Ao vivo. Tchau.